Eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 14 até o 25. Assim diz a palavra de Deus: os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim, os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca, o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis, assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Leia comigo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Leiam de novo. Porque eu sei que o meu... Glória a Deus. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Jó está suplicando. Esse texto que nós lemos é uma oração de Jó na hora da dificuldade. Jó é o único homem na Bíblia que Deus deixou tocar, porque o diabo foi lá e fez elogios e fez coisas e tal, e pediu para tocar. E o Senhor permitiu que tocasse para mostrar como ele era especial. Nunca mais, não tem nenhum homem na palavra de Deus que Deus falou, toca que eu deixo. Por isso, se você disser que você foi tocado pelo diabo com permissão de Deus, não é verdade, isso é heresia. Porque Jó foi a única pessoa que pôde, que o diabo teve autorização de Deus para tocar, porque o Senhor queria mostrar que ele era diferente. A história de Jó ela é mundial. A história de Jó, ela tem frequência entre os muçulmanos. Se você, dentro da liturgia muçulmana, do islamismo, Jó era conhecido, é conhecido. A vida deste homem foi conhecido pela perda,
pelo comportamento dele e pelo resultado final. Ele verdadeiramente era um homem riquíssimo. E por isso, então, o diabo dizia assim: ele é fiel porque tudo vai bem. Ele é fiel porque tem fartura, foi privilegiado. E Deus quis dizer que não, ele era fiel porque era fiel. A pessoa verdadeiramente fiel, ela transcende as coisas deste mundo. Sabe, é de índole, é de caráter. Por isso que você não precisa nem ser miserável para ser de Deus. Aliás, Deus não aprecia miséria, porque simplicidade não é miséria, humildade não é miséria. Então aquela ideia de quanto mais pobre, melhor, isso não é da doutrina do Senhor. Para você ter uma ideia de Jó, ele tinha 7.000 ovelhas. Você fazer uma ideia, 7.000 ovelhas sendo tosqueadas no tempo certo, e eu não sou especialista disso, é mais do que uma fábrica de tecido. Ele tinha 3.000 camelos. Se ele usar os camelos, ou se ele montar uma locação de camelos, ou se ele fizer uma transportadora de camelos, é algo imenso. Naquele tempo é como se ele tivesse algumas transportadoras, 3.000 Scanias, 3.000 caminhões. Este homem tinha 500 juntas de jumentos, juntas de bois. O boi era utilizado para arar terra. 500 juntas de bois era como você ter 500 tratores. E ele tinha 500 jumentas, que eram animais para carregar peso. 500. Além do seu patrimônio, ele tinha empregados, ele tinha filhos, ele tinha fazendas e ele tinha saúde. O texto da palavra de Deus extrapola e exagera, porque às vezes que nós achamos que perdemos muito, e ele está mostrando aí o que Jó tinha na direção de saber o que materialmente ele perdeu. E as perdas maiores dele foram dos filhos, da família. Da mulher, não sei se posso considerar uma perda, porque na hora que ele estava ruim, na hora que ele estava desgraçado, ela diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então não sei se perder uma mulher dessa é perda. Eu não queria ter uma querida dessa do meu lado, porque aprendi que a bênção da mulher do teu lado é aquela que na hora da desgraça ela está ao lado, ela está junto. Aquela mulher só que está ao lado quando a conta está sobrando, os cartões estão sobrando. Então, essa não é verdadeiramente a amada. Mulher abençoada é aquela que está sempre junto. Você está ao lado de um homem com saúde, com vigor, é fácil. Quero ver se você está ao lado de alguém enfermo, de alguém abatido, doente. A vida se mede exatamente pelas dificuldades. Ali que você vê. Você ter amigos quando teu dinheiro é grande, você ter parentes que frequentam a tua casa, quando você todos os dias põe uma mesa lá, né, farta de comida e bebida, é fácil, todo mundo
né? Amigo assim, aquele amigo que está todo domingo na tua casa. Todo domingo tem uma comida diferente. Todo domingo tem uma coisa, uma bebida, uma festa. Os verdadeiros amigos, os verdadeiros irmãos, os verdadeiros parentes, são aqueles que estão com você naquela hora de dureza, naquela hora de dificuldade, naquela hora que você não tem nada para oferecer. Olha, em casa hoje eu tenho um pãozinho de ontem, uma manteiguinha que já está meio, rústica aqui. Eu tenho um cafezinho mal passado, apertado, porque o pó estava acabando. Os verdadeiros amigos e parentes nessa hora aparecem. Jó perdeu desde a sua mulher a todas as coisas. Então ele verdadeiramente perdeu. Ele perdeu aquilo que era material, que era deste mundo, e ele perdeu aquilo que era afetivo. E eu não sei o que é pior, se são as perdas materiais ou se são as afetivas. Porque muitas vezes há perdas sentimentais, emocionais, elas fazem feridas profundas que te deixam doente, acabado, arrasado. Como é difícil você perder o amor de quem você confia, perder a confiança de quem você sempre tributou confiança e zelo. É tão pior, talvez, do que os bens materiais. Jó, então, começa suplicando. Ele começa dizendo de que todos abandonaram. Podemos colocar na súplica de novo? Aqui. Ele fala das pessoas que zombam dele. Ele fala dos parentes que abandonaram e esqueceram. Os meus domésticos, ele está falando dos empregados da casa, daqueles que estiveram ali. Ele diz: chamei o meu criado, o meu empregado nem respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. Ele diz: o meu bafo, né, se fez estranho a minha mulher. Ele vai falar, a mulher fala: sai! Que horror, né? E ele vai perdendo tudo. Versículo 18. Os rapazes zombam, os homens ficam cochichando ao meu respeito. Você já viveu uma experiência assim? E aí começa a vir no corpo, diz: os meus ossos estão, sabe, na pele. Escapei só com a pele dos meus dentes. Ele fala: compadeçam-se de mim, amigos meus. Compadecei de mim. Porque fui tocado. A vida lhe trocou. Ele se sente perseguido. E ele sente que ele precisaria escrever isso, dizer isso, porque é profundo, é necessário. E vai assim até o versículo 25. Até o versículo 25. O versículo 25 é o tema central desta mensagem. É a glória desta mensagem escrita por ele. Olha como é o versículo 25. Porque eu sei. Porque nós podemos escrever de duas formas. Vocês sabem disso. Quando você escreve porque separado, você está fazendo uma pergunta.
E quando você escreve porque junto, você está dizendo uma afirmação, uma resposta. Amém? Relembramos a aula de português? Tudo tem sentido na Bíblia. Olha como que ele escreve o versículo 25. Ele escreve dizendo, por que junto? Por que ele escreve por que junto? Porque ele está dando uma resposta. Não aparece a pergunta, mas ele está respondendo. Ele está respondendo. Alguém deve ter dito assim, por quê? Por que ele te tocou? Por que tocou na tua saúde? Eu fico imaginando aqui, na minha cabeça, que na verdade essas perguntas podem não ter sido feitas por ninguém, mas pela sua mente. Por quê? Por quê? Por quê? Eu recebo muito telefonema das pessoas dizendo assim, por quê, pastor? Por que isso aconteceu? Por que tocou no meu dinheiro? Por que eu estou duro, sem dinheiro, endividado? Por que eu estou doente? Por que isso? Por quê? Alguma vez você já perguntou isso? Por quê? Para Jó, ou alguém, ou a sua própria mente diz, por quê? Por que agora todo mundo zomba de mim? Por que todos os meus parentes sumiram da minha casa? Por que meus amigos desapareceram? Por quê? Por quê? Por quê? Por que separado? Quando nós estamos em aflição, quando nós tomamos alguma coisa, sabe? Estou indo com o carro aqui, bam! Primeira vez, por quê? Se eu sou um exímio motorista maravilhoso, né? Esse carro é ótimo. Por que eu bati, meu? O que aconteceu? Ele abre a porta e diz assim, por quê? O que aconteceu? E ele, Jó, responde. O texto da palavra de Deus responde o porquê junto. Ele diz, porque o meu Redentor vive. Ponto. Ponto. Não precisaria mais explicar coisa alguma. Se alguém quer explicação por que Jó sofreu, ele está dizendo, porque o meu Redentor vive. Olha para quem está do teu lado e diz, o teu sofrimento é porque ele vive. A diferença dele para todos os outros é porque ele vive. Allan Kardec é o pai do espiritismo. Não tenho nada contra a pessoa dele. Vende muitos livros no mundo inteiro, ele é famoso. Se você for à França e lá no hotel você perguntar, me diz alguns pontos turísticos aqui de Paris para visitar, eles vão dizer assim, o túmulo de Allan Kardec, que lá no cemitério é muito visitado. Mas você vai ao túmulo e lá está escrito que aqui jaz. Não é jaz, aqui é jaz. Ele morreu. Está aqui. O corpo dele está aqui. Há uma diferença entre quem morreu e quem vive. Eu estou cantando de galo aqui porque estou vivo, mas é por pouco tempo. Né? Grava isso aí, professor. Depois vão dizer que eu profetizei. Né? Ainda tem mais uns 30 ainda. Tal. Se você pegar
Quem criou os Testemunhas de Jeová? Você vai lá nos Estados Unidos, o Russell já foi. No túmulo dele está escrito aqui, já morreu. Tudo que ele disse, as afirmações, tudo está com ele ali, registrado num livro, mas está ali. Ele não pode sair dali para confirmar, para retificar, para ratificar, para mudar. Ele não, ele morreu. Se você quiser pegar a liderança política do mundo, Hitler, os alemães adoravam. Nós temos aqui historicamente que Hitler é um horror. Mas se você vai na Alemanha, e quem já foi na Alemanha, e quem conhece um pouco lá do povo alemão, olha, não brinque de falar mal do Hitler na Alemanha não, você vai encontrar problemas. Porque ele era amado. Ele livrou a Alemanha de uma crise fantástica, ele trouxe emprego, ele acabou com a crise, ele levou, sabe, se você conhecer a história do outro lado, você fica, é diferente de nós. Ele morreu, e bem morrido, e não se sabe nem onde, nem como, nem onde está. Porque não existe túmulo de Hitler. Como não existe de Alexandre o Grande, que dominou a terra. Todos os grandes. Eu já estive em Cuba. Você não imagina o que representa a figura do comandante? Para você chegar até próximo do assessor dele, você precisa, nossa, se curvar e tanta coisa mais e tal. Ele não morreu. Mas está lá, apagadíssimo. Daqui a pouquinho ele, tchau, vai embora. Aquele homem exuberante, cruel, violento, macho. A minha geração teve um que era contemporâneo dele, que era Che Guevara, grande rei da América. O homem que, sabe, Che morreu na Bolívia. E o corpo dele está, não sei se na Bolívia ou na Argentina, em algum canto enterrado, jogado, e o Che, tchum. Há uma diferença entre o que morreu e o que ele é. Morrer significa finito, significa limitado. O único que é cabeça de uma doutrina que viveu depois, morreu e viveu, é o Senhor Jesus. Eu olhando para a palavra de Deus, leio sobre Abraão, eu fico orgulhoso de Abraão, me sinto filho de Abraão. Mas Abraão teve um momento em que ele passou. Moisés foi uma grande liderança de Israel, maravilhoso. Um dia Deus, chamou, o repreendeu. Tem crente que não gosta de ser repreendido, né? Repreendido, o Senhor chamou Abraão e disse assim, olha, não vai ver mais, acabou, agora fica aqui no monte e fim, terminou o teu tempo. Moisés morreu. Davi foi ótimo, maravilhoso. Um homem do coração de Deus morreu. Eu tenho horror, muitas vezes, de ver como as pessoas olham para a palavra e, desculpe os meus queridos cristãos católicos, não estou aqui fazendo nenhuma ofensa, mas às vezes colocam Maria acima de Jesus. Maria foi maravilhosa. Uma mulher bem-aventurada, uma mulher abençoada, mas Maria morreu, João cuidou dela até sua morte. Se você pegar qualquer apóstolo, qualquer discípulo, os grandes evangelistas morreram.
morreram. Então não há como você escolher um homem e fazer dela uma doutrina. Porque nenhum homem, por mais importante que seja, cabe no versículo 21, do versículo 25, do livro de Jó. Porque ele vive. Só porque ele vive. Só porque ele vive. Amém ou não amém? Você pode contestar a denominação, a instituição, pode contestar à vontade. Nós não estamos atrás de instituição nenhuma, correndo atrás de coisa nenhuma, de nome de coisa nenhuma. Eu pertenço à igreja do pastor Jonas da Lapa. Grande coisa, você pertence. Eu pertenço à igreja do Deus vivo. Por que você está feliz? Estou feliz porque Ele vive. Porque posso crer no amanhã, posso crer, sabe? Homens podem subir e descer, podem fazer, eu creio porque Ele vive. Por que você pode ser curado? Por quê? Porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Não é pergunta, mas é resposta, porque o porquê está junto. Todas as coisas podem ser uma bênção para você. Todas as coisas podem acontecer na tua vida. Basta você dizer, eu creio no porquê. Eu creio no porquê. Eu creio no porquê. Põe o 25 de novo. E no 25, existe a segunda coisa importante. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. As duas palavras são chaves. Porque Ele vive, e porque Ele levantou do trono. Quando Ele se levanta do trono, sai de baixo. Sai de baixo. É isso? Jó está dizendo só duas coisas. Ele vive e segura. Ele está em pé. Ele está usando o termo se levantará. Mas a Bíblia fala que Ele já se levantou. Você pode colocar no Salmo aí. Salmos 12, 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, salvo aquele para quem eles assopram. Por causa dos necessitados, por causa dos oprimidos, por causa dos pobres, por causa dos gemidos, eu me levantarei agora. Ele vive e se levantou por você. E Ele se levanta por você. Quando você suplica, Ele levanta, Ele ouve. A tua oração mexe com o coração de Deus. A sua oração verdadeira faz o Senhor levantar no trono. Diga amém. Amém. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Eu fico horrorizado quando fico vendo na televisão, essas coisas acontecem porque esta igreja, nada acontece por causa de igreja, por causa de instituição, nem de homem nenhum. As coisas acontecem em todos os lugares abençoados dos santos de Deus, porque Ele vive e quando Ele se levanta,
tudo acontece. O Senhor não move coisa nenhuma, por instituição nenhuma, por chapéu nenhum, por coisa nenhuma, com nada. Ele se move porque Ele está vivo, e a tua súplica move o coração do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Ainda no livro de Jó, no capítulo 42, ele arremata: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus inimigos. Virou. Primeiro ele permitiu, depois ele disse: acabou. Parou, chegou, encerrou. Agora é a hora de virar. Acabou de brincar. Acabou a brincadeira. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Agora ele não tem mais 3.000 ovelhas, ele tem 6.000 ovelhas. Todos os bens foram multiplicados. Eu não quero que você faça conta material, não, queridos. Eu quero que você veja a ação de Deus. Então vieram a todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão. Aliás, voltou todo mundo para casa. Bastou você ficar rico, todo mundo aparece de novo. Aquela irmã que fala mal de você vai voltar. Basta você melhorar, ela volta. Ela volta, fala: te amo de paixão. Ai, sempre te amei. Há pouco tempo estava falando mal de você. Fica apertado, fica em dificuldade, né? Tem medo que você vai pedir dinheiro emprestado. Tem medo que você vai lá para comer na casa dela. Mas se melhorou de vida, ela: ui, querida, cheguei. E a palavra diz que eles voltam mesmo. Eles voltam todos. Vieram, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 14.000, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Reverteu. Mudou. A palavra desta noite é para você que está assustado. Aliás, venho pregando muito sobre isso, para consolar teu coração, mas não no sentido de consolar para dizer, passa a mão na tua cabeça. A palavra desta noite vem para dizer assim: o Senhor vai mudar tudo isso. Você até é meio durinho de coração, é meio teimosinho de coração. Ouve, não muda nada. Teimoso, teimosa. Eu às vezes em algumas mensagens falo algumas coisas aqui que depois eu vou pensar e dizer: Deus, irmão não vem mais na igreja, não vai mais, porque eu chamei ele de idiota, sabe? Esse pastor é irreverente. Mas eu falo isso que é para provocar você. Mas eu queria nesta palavra dizer que tudo vai mudar na medida de que ele vive, e o Senhor se levantou. Eu cantava há muito tempo atrás um hino, não sei se Renato sabe: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Glória a Deus! Quem sabe a estrofe? Quem sabe? Deus enviou seu Filho amado para te salvar e me perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Bem gostoso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Santo a Deus.